Fala aí, TI Hackers! Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um podcast do The Walking Tech, o seu podcast semanal de tecnologia, provocações, empreendedorismo, carreiras e mais baboseiras do que as nossas pílulas semanais. Oferecimento PMG Academy e iTrust. Esse podcast é patrocinado pela BRQ Digital Solutions. Fala, meu amigo Parça Gimenez, tudo bom contigo, meu amigo? Fala aí, Adriano, beleza? E aí, tá felizão hoje? Sexta-feira, a gente vai falar hoje sobre... brincar, né? Porque a gente fez... Você deu essa risadinha por quê? Por que você deu essa risadinha? Não, porque o... Essa risadinha de maroto, só porque é sexta-feira? Ou porque você tá todo meninão, tá todo marotão? Nada, hoje tem um entrevistado que vai falar sobre um assunto muito show, cara. Eu lembrei hoje, quando a gente fez a brincadeira com o Diego Rosales sobre Product Manager, né? Então, o assunto deu o que falar e a gente tá trazendo esse assunto de novo em pauta. E a gente falou que o Diego era assassino de PO. Mas eu acho que a pessoa hoje vai assassinar muito mais pessoas, cara. Meu... Você sabe que eu tava lendo um pouquinho mais sobre o Product Manager, né? O PM, não é gerente de projeto, é gerente de produto. Meu, um PM faz QA, um PM ele faz o elo da UX, do negócio, tecnologia. O PM ele tá antenado no que tá acontecendo no mercado, ele tá envolvido no marketing, ele ajuda a movimentar a transformação digital, ele carrega um método ágil no sangue, meu... Eu acho que devia mudar PM de Product Manager para profissional multitalentoso. O que você acha? Se colocar uma cueca por cima da calça e uma capa, ele sai voando, é isso que você quer dizer, né? Você quer transformar o cara no Superman. É o Superman, com certeza. É possível. Não, mas a responsabilidade é grande mesmo. É verdade. Mas vamos ver, né, pro nosso entrevistado, né? Isso aí, se você está ouvindo, quer entender qual que é o caminho para inovar, quer saber como aumentar as chances de sucesso de um produto, como integrar o UX, o negócio, a tecnologia, então vou apresentar com muito carinho aqui o vendedor de conceito, o validador de ideias, o aperfeiçoador de solução, Marcel, CIO da PM3, referência na educação e produtos do Brasil. Fala, meu amigo Marcel, como que você tá, cara? Fala, Adriano, fala Gimenez, prazer, tô super feliz aqui de estar participando, espero que seja um bom episódio. Fala aí, Marcel. Bom, vamos apresentar o Marcel direito, né, Adriano? Temos que apresentar. Agora a gente pode dizer que a gente tem um amigo famoso. Marcel, conta a sua carreira aí, como foi, como você chegou até, por onde você passou, como você chegou até onde você está hoje. Legal, vou tentar fazer uma versão bem resumida aqui. Eu acabei entrando em produto como muita gente ainda entra, de maneira sem querer, né, de paraquedas. Entrei no Easy Taxi, numa época ali pré-Uber, o negócio estava bombando. Era a revolução do mercado pedir táxi pelo aplicativo, né? Era a novidade. E eu acabei passando por várias empresas, como Viva Real, ali perto da aquisição pelo Grupo Zap, que depois até o OLX comprou. Trabalhei também na SIC/Cato. SIC é uma empresa da Austrália que comprou a Cato, e eu cuidava de um laboratório de inovação, que a ideia era criar uma nova empresa ali dentro, né? Tentar criar uma cultura de disrupção no mercado de recrutamento e seleção. Então era meio que empreender com o dinheiro dos outros. Então para mim foi uma grande oportunidade de, poxa, eu vou botar em prática o que eu sei sobre o produto, vou empreender com o dinheiro dos outros, vou poder errar com menos risco, né? Tem risco com o meu emprego e tudo, mas com um pouco menos de risco. Foi legal, montei um time grande ali, fez várias coisas. Depois eu trabalhei no Nubank, trabalhei na parte de aquisição de usuários, na parte de growth do Nubank. Depois eu trabalhei numa outra parte do cartão de crédito. E aí, nesse período, a PM3 surgiu em 2018 e sempre foi um projeto paralelo. E acabou que ela foi crescendo, a gente foi também fazendo vários testes, a gente pode discutir mais sobre isso ao longo do episódio. E aí a gente tomou a decisão de ir full time na PM3 em 2020. Então eu deixei o Nubank só para realmente focar na PM3, né? O Nubank é a empresa dos sonhos, a grande startup que todo mundo quer trabalhar. Era bom, mas o sonho de empreender e fazer algo maior na PM3 estava batendo muito mais forte ali, e é onde eu tô hoje, né? Dedicado ali na PM3. Qual que é a sua formação, Marcel? Legal, eu sou formado em ciência da computação, então eu entendo... Hoje em dia judiação. Judiação. Hoje em dia eu não codo, tipo assim, sei brincar alguma coisinha ou outra, mas não codo mais direito. Nunca fui um grande programador, então acho que por isso eu acabei indo pra gestão de produto mesmo. Fez certo, fez bem. Fez muito bem, isso aí.
Legal. E o Marcel, cara, mas assim, vamos começar já a apimentar aí o processo, né, Adri? E já pra gente já abrir de cara, como é que foi esse processo de discovery aí? Como é que o discovery da PM3, eu quero dizer? Como é que foi esse processo aí? Como é que vocês chegaram lá? Eu percebi que assim, você tinha uma inquietação na sua vida, acho que todos nós temos, porque somos brasileiros, né? A gente empreende porque a gente é inquieto. E até essa concepção, como é que vocês chegaram aí na concepção da PM3? Que hoje, né, é referência no mercado, né? Conta um pouquinho pra gente aí. Legal. Eu acabei nem mencionando, assim, pelo que eu tentei resumir, mas acho que 2016, não lembro exato, 16 ou 17, eu criei um evento chamado Product Camp, trabalhava no Viva Real na época, e eu queria conhecer pessoas. Não tinha meetup, tinha raramente um evento de produto bem pequeno e fechado. Eu falei, pô, quero conhecer gente de produto, o mercado era super novo no Brasil. Eu falei, vou fazer um evento aqui, e eu fui meio chato. Eu falei, um evento só pra pessoas de produto, você tem que se inscrever, eu vou olhar o seu LinkedIn e eu posso negar você. E eu negava, tinha gente que ficava puta comigo. Eu falei, mas eu sou de marketing, eu trabalho com pessoas de produto. Sinto muito, eu quero conhecer pessoas de produto, eu que tô fazendo evento. Valeu, falou, era de graça, então eu podia negar as pessoas. E aí, na época, o Viva Real, onde eu trabalhava, eles cederam espaço, cabia 120 pessoas, a gente fez ali, colocou até um pouquinho mais, umas 130, 140, e ficou uma fila de espera. Beleza, dali a galera se juntou e eles começaram a organizar os meetups, surgiram os primeiros meetups mesmo, na plataforma do Meetup, todo mês se encontrando. No comecinho a gente fazia toda semana, inclusive num café, num sábado. E aí foi crescendo, virou os meetups padrões, né? Palestra, todo mês, uma empresa que cedia o espaço e dava lá comidinha, comes e bebes. E aí a gente fez a segunda edição, já no Nubank, o Nubank cedeu o espaço, eu não trabalhava lá, cedeu o espaço e deu 350 pessoas, a lotação do espaço. A gente conseguiu um patrocínio para fazer transmissão ao vivo, ficou 2.000 pessoas na fila de espera, mesmo esquema, gratuito, eu negava as pessoas, tinha uma galera que me ajudava a organizar, negócio bem de comunidade. Tinham patrocínios de empresas pagando, só que a gente não... Era tão informal, a gente nem tinha CNPJ. Então, eu falava assim, olha, empresa, você quer patrocinar? Compra os salgadinhos dessa padaria, eu conectava os dois e falava, paga aí, eu nem tenho nota pra emitir, sabe? Tipo, caramba, eu quero fazer a comunidade girar. Era isso. Então, e aí ali, no Product Camp do Nubank, um dos fundadores do PM3, que é o Dan, ele falou, pô, Marcel, olha essa demanda, tem oportunidade de criar um curso, a galera tá aqui querendo aprender, tem a fila de espera, e eu já tinha me ligado nisso também, mas eu pensei, depois eu faço, ficou ali naquele negócio de eu tive a ideia, né? Mas aí ele veio me abordar, eu falei, pô, realmente. E aí ele falou, vamos chamar o Bruno. O Bruno eu tinha conhecido no evento, porque ele foi palestrar. O Bruno é o outro cofundador, cuida do marketing. Vamos chamar o Bruno, que ele é bom de marketing, manja de growth. Beleza, aí a gente se encontrou num café, bar, restaurante, montamos a PM3 e falou, beleza, o que a gente quer? A gente quer um projeto, qual é o nosso objetivo, né? Acho que começa muito daí. Beleza, causar um impacto na comunidade, criar algo que realmente ajuda as pessoas, porque tem essa demanda latente e eles tinham uma dor, principalmente eu e o Dan, que a gente estava ali entrevistando muita gente no Viva Real, e era tipo assim, uma galera com anos de experiência e chegava numa entrevista, não conseguia, sabe? Tipo, se dava mal, a gente via cara enrolado. Pode ser nervosismo, mas também parecia ser falta de framework, de ferramenta para ele conseguir apresentar as coisas. A gente falou, pô, beleza, então vamos fazer esse curso para isso e manter com um projeto paralelo. A gente quer manter nosso emprego, a gente não quer viver de curso. Beleza. Então foi muito assim, tá? Então a gente viu a demanda. E aí, seguindo ainda o Discover, eu diria que essa é a primeira etapa do Discover, né? Vimos a demanda, vimos a necessidade, tava muito claro. Mas será que as pessoas pagariam por um curso online gravado? Puta, não sei. E pra valer a pena, a gente tinha que botar um ticket mais alto. Será? Aí, vamos testar. A gente fez uma landing page horrível, assim, de coisa mais feia que você pode imaginar. Às vezes a gente tem print disso, o negócio é feio pra caceta. É muito feio. E a gente colocou lá R$1.000, falou que colocou 4 instrutores, nós 3 e mais um amigo nosso que tinha topado. Colocou uma ementa que a gente achava que ia ser a do curso, que nem foi a versão final. Falou, vamos mandar nos grupos ver se a galera compra. A galera começou a comprar, falou, opa, tem coisa aqui. E a gente era muito explícito, a gente colocava assim, ó, você como pessoa de produto, você entende que isso aqui pode ser um teste. Se não rolar o curso, é uma pré-venda, se não rolar, a gente devolve o dinheiro. Ó, nosso nome tá na reta, a pessoa me conhecia, mas eu até por causa do evento, conhecia o Bruno também e o Dan, eles confiavam que a gente não ia roubar eles. A gente ia devolver o dinheiro se não fosse gravar o curso. Mas aí, a gente foi tendo venda, a gente foi colocando mais instrutores, que a gente foi convidando, o negócio, porra, vai ser sério, a gente tá gravando já. Aí, pô, colou. Então, a gente pagou o curso com a pré-venda. Né? Nesse processo de Discovery, a gente já bancou todo o nosso custo de... Claro, custo de produção, né? Tem o custo depois de marketing, etc.
mas o de produção a gente bancou na pré-venda. E a gente também fez o teste de discovery de pricing, a gente testou muito a elasticidade, né? A gente começou com R$1.000 para ver confiança, foi para 1.500, 1.000, hoje já é 2.999 o curso, que a gente acha que é um preço um pouco mais justo. Pode ser que aumente porque a gente vai lançando atualizações aí, não vou prometer que esse é o preço para sempre, mas a gente testou também a elasticidade além da demanda. Então, foi bem isso o processo de discovery, né? A gente tem um valor na empresa que a gente brinca que é casa de ferreiro, espeto de ferro, porque a gente aplica o que a gente ensina, né, na prática. Tá certo. Ô Marcel, cara, falando um pouquinho aí, assim, a gente sabe que você é referência na formação de PMs no Brasil. Cara, qual que é o peso dessa responsabilidade pra você? Quando a gente começou, o peso não era tão grande, porque a gente falou, a gente tá fazendo um trabalho aqui de ajudar as pessoas, né? E hoje a gente sente um peso maior. Primeiro que tem a expectativa das pessoas, né, de nossa, eu vou aprender com esses caras e eu vou sair diferente do jeito que eu entrei. Então, isso já gera um peso. E eu acredito que gera um outro peso também, que existem coisas que a gente quer evitar que aconteçam com a comunidade ao máximo. Claro que a gente não controla todo mundo, a gente não controla o que acontece no ecossistema, mas a gente quer que siga para um bom caminho. Então, a gente se preocupa em não vender sonhos. Se você vê nossa comunicação, a gente não fala que a gente vai garantir um emprego para você ou você vai conseguir ser o melhor. A gente não vende isso, a gente vende ensinar a partir de cases práticos, que é o que a gente propõe. Então, a gente se preocupa muito com isso de não virar um negócio que a gente esteja se aproveitando, as pessoas se sintam aproveitadas. Quer um reembolso? Beleza, pede um reembolso, toma aqui de volta, você não gostou? Beleza, tem outros cursos aqui. Mas eu acho que a responsabilidade é muito grande. Passar uma mensagem de que a área de produto não é uma área que tenta se aproveitar e de que não é uma área que está cheia de gente se aproveitando, vendendo certificação ou não e tal. Eu gostaria de que não fosse assim. Apesar da gente gostar das pessoas falarem da nossa certificação, né? Poxa, eu me formei na PM3, posta no LinkedIn, a gente adora isso, né? Muito massageia legal. O ego, né? Isso é interessante, a gente quer que não seja só isso. A gente quer que seja algo a mais. Eu saí diferente, eu aprendi coisa, eu botei na prática. Então a gente tá indo pra uma linha que os conteúdos têm muita coisa gravada, mas a gente tá colocando features no nosso curso que as pessoas colocam em prática, ela recebe feedback, ela posta e outras pessoas dão feedback. Então a gente tá implementando coisa. Então o curso que alguém fez 6 meses atrás não é o curso que alguém tá fazendo agora. Tem vídeos diferentes, tem exercícios diferentes, tem coisas diferentes ali que a gente tá sempre estimulando o aprendizado e não só o certificado. Que pra gente é o de menos. Tem gente que compra o curso que quer assistir 2 módulos e não os outros. Beleza, tudo bem, a gente quer ajudar essa pessoa. E, obviamente, passar a informação certa, de que a maioria das vezes, a gente pode discutir isso até, a resposta certa na área de produto depende. Boa, não tem resposta... É clássico. Eu ia até mentindo, falar, não, é sempre assim. Não é. Depende de uma série de fatores. Então, a gente tenta trazer vários instrutores nos cursos justamente por isso, porque cada um vai ter uma experiência diferente, uma perspectiva diferente, uma empresa de um nicho diferente. Então, a responsabilidade é grande. Inclusive, assim, tem gente que faz o curso de tantas coisas diferentes que nem sempre encaixa. Por exemplo, teve uma moça que falou comigo recente, ela falou, Marcel, eu assisti uma aula de métricas muito boa, mas eu trabalho com um produto alocado no governo, as métricas são outras. Eu falei, putz, realmente, no curso não tem isso. E eu preciso pensar em como eu apoio essa pessoa sem, obviamente, prejudicar a maioria das pessoas que não trabalham com o governo. Então, você tem que estar ali pensando em como fazer isso, talvez um conteúdo adicional, enfim, a gente está sempre melhorando ali o curso. Legal, Marcel. Sobre você está falando nessa formação, né? Na verdade, você está entregando uma formação chamada de Product Manager, né? Vamos dizer assim. Ou seja, um gestor de produto, um cara que vai liderar, né, uma área de produto, uma vertical de produto, como queira. Uma das inquietações que eu tenho, inclusive a gente, na minha carreira profissional, recentemente eu participei de um grupo onde a gente fez um upgrade de Product Owner para uma área com uma visão de gerenciamento de produto, de Product Manager, onde os Product Owners são parte desse time. Okay? A gente criou mesmo uma área com foco em ouvir mais o cliente. Por quê? A gente percebeu que eles estavam fazendo coisas que eles queriam fazer dentro de casa. E nem sempre isso é legal, você sabe. Então tem que ouvir o cliente, cara. O cara que está usando a tua plataforma. O cara que está usando o seu serviço. Então, uma inquietação que eu tenho, cara, é sobre o perfil desse profissional aí.
que habilidades, né? Quais as habilidades que ele tem que desenvolver e o que ele tem que fazer, cara, para se tornar um head de produto, mas um head bom, um cara com essa visão, o Marcel, um cara com pegada de product manager, não é o cara que vai ficar lá olhando o backlog, não é isso que eu quero. Legal. Não é aquele... Não é que só vai olhar o backlog, não é só aquele que vai só repassar a demanda, né? E é isso. É foda, assim, como é uma área nova, o que acontece muito tem muito head que nunca foi produto, e aí você vai conversar com os liderados dele, eles estão todos insatisfeitos. Puta, ele não entende, não sei o que, fica cobrando dele lá, não é assim, ele não sabe. É Flórida, tá? É bem complicado. Então, eu acho que primeiro, antes de você virar um head, você tem que ter sido PM, tá? Eu tenho colegas que acabaram passando por essa situação, que já eram muito seniors em alguns cargos e acabaram entrando em cargos de liderança de produto, tomaram um pau, saíram da empresa e tiveram a humildade de falar, eu vou virar PM. Vou virar um PM senior, porque meu salário é mais alto, mas eu vou virar PM. E vou aprender. E ele, cara, hoje ele manda super bem, já tá liderando pessoas de novo, já é diretor, pô, animal. Mas ele foi lá, ó, tocou time... viu a dificuldade que é tocar um plane, viu o que é um desenvolvedor que às vezes não tá engajado, você tem que engajar e convencer ele do propósito. Ou às vezes o cara tá empurrando com a barriga já quer sair. E isso impacta na entrega, isso impacta em vários fatores. Teve que lidar com um stakeholder que não vai falar com o chefe, vai falar direto com você tentando fazer uma pressão para ter um top-down. Teve que desenvolver aquele jogo de cintura e entender que a empresa é um organismo muito louco que não é sempre horizontal, né? Vem a galera atravessando e fingindo que falou com você e não falou, e aí gera um problema lá na frente. Então, você desenvolver principalmente a parte de comunicação, tanto com o time de engenharia, quanto com o time de stakeholders, né, seja de marketing, comercial ou qualquer outra área, é o essencial de todos. E essa é a maior dificuldade. Tem muito gerente de produto que sabe falar muito bem com o engenheiro e não sabe falar com as outras áreas. E tem muito gerente de produto que sabe falar muito bem com as outras áreas porque ele tem, às vezes, o background das outras áreas e não sabe falar com o engenheiro e os engenheiros odeiam eles e não conseguem trabalhar. Então, esse aprendizado é o crucial. E aí depois vem mais os hard skills. Como é que eu priorizo? Como é que eu escrevo bem uma funcionalidade para as pessoas entenderem? Como é que eu faço um discovery? Beleza, isso aí você aprende, né? Até mesmo no curso da PM3 ou outros lugares, você consegue aprender isso. Agora, essa soft skill é na prática. Pode ter até curso que vende para você que você vai aprender aqui como lidar com stakeholder. Beleza, você vai ter umas dicas ali, outra aqui, mas vai ser na prática, vai ser na vivência. Ô Marcel, só pegando esse gancho aqui, você acha que o cara, para ele se tornar, né, ele precisa conhecer, se a gente fosse balancear o conhecimento dele técnico em relação ao negócio, quantos por cento você acha que hoje, né, falando atualmente, seria 80-20, 80% de negócio, 20% de tecnologia, ou é equilibrado, é meio a meio? Do head ou do PM? Do PM. Do PM. Do head não, o head eu acho que é mais estratégico mesmo, eu acho que ele tem que conhecer de negócio. Mas do PM hoje, um bom PM, o que você considera? Engraçado, eu acho que não precisa saber tanto de tech quanto as pessoas acham, inclusive eu mudei de opinião ao longo do tempo também. Eu acho que um bom PM, se ele souber ali 20, 30% de tech, e em alguns casos, dependendo do produto, pode ser até menos, tá? O importante é ele saber dialogar e entender a necessidade do negócio, ou do usuário, ou dos dois, né? Principalmente se for dos dois, melhor ainda, do usuário do negócio, e falar, olha, tecnologia, essa é a oportunidade, essa é a necessidade, vamos pensar aqui em como criar. Chega com o Product Designer, né, com o UX, e eles vão pensar junto na solução e a pessoa de produto ajudando, obviamente, dando input, entrevistando pessoas, conectando com o negócio, falar, poxa, se a gente for por aqui, a receita é menor, se a gente for por ali, talvez seja maior. É muito mais isso do que, deixa eu ver aqui qual é a API que a gente vai usar. Cara, você não precisa entrar nesse nível. A não ser que você esteja cuidando de um produto técnico. E aí tem surgido cada vez mais o Technical Product Manager. E aí sim, essa pessoa vai precisar saber muito mais de tecnologia, vai precisar testar os endpoints da API, vai precisar entender a necessidade de quem consome aquela API, e aí precisa, né, saber mais. Mas no geral, não. No geral, é muito mais... Eu diria que tem um termo que o pessoal tem usado cada vez mais, é o Product Sense, é o senso de produto. Que pra mim, uma tradução ali não literal, seria o faro do negócio, né, o faro de produto, algo assim. Que é basicamente entender como eu transformo as oportunidades da empresa e do usuário em possíveis funcionalidades e como eu testo isso rápido, como eu não fico testando uma hipótese por 6 meses, porque aí você gera um problema na empresa. Como eu testo rápido?
Ou seja, ele não sabe, mas conhece quem sabe, né? Exato. Ô Marcel, a gente ouve falar muito, mas se você conseguisse falar em poucas frases, qual que seria mais ou menos o processo que o Product Manager ele participa, né? Assim, concepção, discovery, qual que seriam essas caixinhas, né? Em linhas gerais. Se você ler nos livros, tem um fluxo bonitinho, né? O processo de ideação, validação, não sei o quê. O duplo diamante, né? O duplo diamante. Pô, legal, é um guia. Show de bola, é legal. Eu uso no dia a dia pra ser um guia. Mas o processo é um caos absoluto, tá? Tipo, você tem uma ideia. Tudo nasce da oportunidade / necessidade que você detecta. E a partir disso, tudo é um caos absoluto. Porque você vai ter 1000 ideias, aí você tem que organizar, priorizar. Vamos testar, vou fazer entrevista, vou invalidar, eu volto. A ideia não, essa aqui joga fora. Vai desenvolver software? Às vezes sim. Então, vamos desenvolver o software porque essa hipótese aqui dá pra desenvolver em 1 hora usando um software no code. Putz, desenvolve, entrega, ninguém usou, joga fora, próximo. Então, o negócio é muito caótico. Se você tá seguindo o processo... Um framework, né? Um framework. Linear, se você tá no linear, você tá fazendo alguma coisa errada e você não tá tendo um feedback loop rápido, porque se você tá esperando chegar lá no código pra falar, tá errado, deixa eu voltar tudo de novo, porra, aí você tá fazendo cascata, né? Não precisa, esquece cascágio, é um cascágio, né, Marcelo? Cascágio, perfeito. Então, o processo é isso, só resumindo assim, o processo é linear na teoria, na prática é caótico e tudo bem, desde que você esteja aprendendo e indo rápido, sabe? Cara, você já deu a fita aí na palavra, cascateamento, cascata, mas o market fit aí, que a gente precisa desenvolver, colaborativamente ou em cascata? Olha, eu não vou dizer que cascata não funciona, porque funciona, né? Não dá pra negar. Tem trocentas empresas aí que funcionam em cascata e sucesso, funciona e não dá pra negar. E existem momentos de negócio que a empresa tem um apetite maior pra errar e arriscar e voltar. E tem momentos de negócio que a empresa... Não, tem que ser isso e não tem como mudar. Exemplos bem simplórios. A Apple vai lançar... Né, vamos supor que a Apple vai lançar ainda 10 iPhones. Não tem mudança. Vai lançar 10 iPhones, sempre ali em setembro. Ponto final. O que vai mudar no iPhone? A câmera, vamos testar uma lente diferente. Tá bom, mas vai ter uma lente melhor que a do ano passado. Fato. Puf. Então já tem um processo de cascata ali. Já vai mandar pro fabricante, ele já vai fazer as peças e tudo, beleza. Funciona. Agora, encontrar o market fit, eu acho que o market fit em si, a cascata, é um pouco mais difícil, né? Explicando até um pouco para quem tá ouvindo, talvez não conheça. O termo market fit é quando você tem um produto, é o product market fit, quando você tem um produto e você alcançou um fit de mercado, ou seja, as pessoas têm demanda suficiente para manter o seu produto, para ele crescer de maneira saudável. Por mais que ele esteja no negativo no momento, você vê projeções que ele fique positivo eventualmente. Então, o market fit é mais difícil ser linear, ser cascata, porque precisa desse processo de feedback muito rápido, de iterar e de aprender. Vou pivotar, essa ideia aqui não é boa não. Eu vi que de 10 pessoas que eu testei, as 10 não queriam, eu testei todos usuários diferentes, segmento diferente, não deu certo. Pivotar até achar o market fit. Porque muitas vezes você tem o solution fit, você desenvolveu um software, ou às vezes nem é software, uma gambiarra no code que você fez ali com formulário e tal, funciona. E não tem mercado. A solução funciona, mas ninguém quer. Então você tem que refazer. Esse processo eu enxergo ele um pouco mais caótico e eu acho que é um processo que é onde tem uma grande união entre empreendedores e pessoas de produto. Porque o empreendedor passa por isso. As pessoas tradicionais de produto ou gerentes de produto, empresas maduras, não passam por isso. Eles estão focados muito mais em otimizar o produto que já existe, melhorar aquele produto, do que de fato encontrar um novo mercado que... Particularmente, eu acho muito mais difícil do que só otimizar um produto. Achar um novo mercado é muito difícil. Se você vê, a maioria das startups morrem porque elas têm vários bilhões de investimento e não conseguem achar um market fit. Então, imagina um cara de produto. É bem complicado. Entendi. Qual é o momento que entra a etapa, aí não vou dizer do processo, né, do framework, mas qual é o momento que entra a etapa aí de discovery? Pra gente chegar no caótico, acho que o discovery é feito antes, é durante, é no meio. E assim, eu queria complementar a minha pergunta. Quais são as ferramentas? Eu sou fascinado por esse assunto. Assim, quais são as ferramentas que me ajudariam a fazer um discovery? E que momento eu faço isso? É até meio clichê o que eu vou falar, mas assim, dentro do pessoal de produto. O discovery ele é contínuo, ele é o tempo inteiro.
Então, ele é tanto no começo, para eu ter um starting point, né? E ele também é ao longo do tempo, porque eu estou sempre aprendendo. Então, esse termo de eu estou sempre aprendendo, eu estou sempre fazendo discovery. E fazer discovery não é necessariamente eu falar com o usuário toda hora. Todo dia eu falar com o usuário. Se você falar, ótimo. Mas às vezes o discovery é fazer uma análise de dados, vou fazer um benchmarking, vou mapear o que o mercado está fazendo, quanto o mercado cobra, estou cobrando mais ou menos de mim. Discovery de pricing. Vou fazer uma análise de dados. Deixa eu ver se, por exemplo, pegar um exemplo da PM3. Deixa eu ver se meus alunos estão demorando mais a terminar um módulo específico. É um discovery para eu talvez priorizar uma otimização no módulo específico. Então tudo isso é discovery. Tá? Então, ele é um tempo inteiro, porque senão você não sabe qual a próxima oportunidade você tem que atacar e, inclusive, você não sabe nem o que priorizar. Então, você tem que estar fazendo o tempo todo. E aí, em termos de ferramentas, o que procurar, o que usar, varia. Então, tem momentos que você quer fazer uma entrevista de profundidade com alguns perfis de usuários. Vou dar o exemplo da PM3 mesmo. A gente está fazendo entrevistas de profundidade agora com os usuários da nossa comunidade, porque a gente quer saber por que eles usam a comunidade, o que eles esperam. Então, é uma entrevista muito mais exploratória nesse momento, para depois a gente avançar em outros frameworks, que é a gente faz a exploratória, entende de maneira bem macro o que as pessoas precisam e têm pensado, depois a gente consolida numa entrevista de profundidade maior, com outros com o mesmo segmento, e depois a gente faz uma entrevista quantitativa, que a gente de fato bate uma tela. Tá aqui, ó, quantitativamente está comprovado. E a gente só consegue bolar as perguntas quantitativas a partir das entrevistas, né? Porque se eu fizer a pergunta quantitativa errada, eu posso enviesar na pesquisa. Então é um processo... Aí, esses mini processos do Discovery acabam sendo cascata, porque um depende do outro. Mas o Discovery em si está sempre acontecendo. E aí você tem uma série de outros frameworks que você pode usar ali. Matriz CSD, a gente usa muito, que é matriz de certezas, suposições e... não lembro, acho que é dúvidas o outro. Então, tem vários frameworks que a gente está sempre usando. O de menos é o framework. Tem trocentos, né? No curso da PM3 tem trocentos. Outro exemplo que eu vou dar... No Nubank, eu trabalhei no Nubank no time de Member Get Member, né, de MGM, de indicação. E a gente queria entender por que as pessoas indicam o Nubank, sendo que elas não ganham nada por indicar. Elas não ganham nada. Então por que elas indicam? A galera indicava. Era um dos maiores canais de aquisição. Por quê? E aí a gente foi fazer uma entrevista de profundidade focado nisso. E depois de a gente entrevistar ali cerca de 20 pessoas, a gente fez uma quantitativa também. Que aí a gente pegou demograficamente uma galera... baseado no que a gente aprendeu e validou, e a gente viu que tinha muita correlação com vários, não posso falar aqui, mas com vários fatores. Então, o processo é muito assim, tá? Um outro exemplo, a gente vai lançar um curso de processo seletivo, tá em pré-venda agora, na PM3, que talvez, dependendo se a pessoa tá ouvindo aí já, a partir de setembro já tá até lançado. Mas é um curso que a gente viu uma dor das pessoas, de que elas sabem o seu produto, mas na hora de fazer entrevista, ela... fica nervosa, não sabe demonstrar, na hora de apresentar um case, porque a maioria das avaliações de produto, das entrevistas, no final tem um case. A pessoa não sabe como apresentar o case, como fazer um bom case, aí a gente vai lá e ajuda. E eles fez esse processo, entrevistas de profundidade, fez a parte quantitativa com o JavaScript dano, e aí a gente mapeou as oportunidades e aí criou a ementa do curso baseado nisso. Enfim, então o Discovery é o tempo inteiro, tá? Então, por exemplo, a gente vai lançar o curso, a gente vai pegar feedback e entender o que precisa melhorar e já vai lançar uma versão melhorada. Então, ele não para nunca. Muito bom. Nossa, a conversa tá rendendo, hein, Dri? Eu queria abordar agora, Marcelo, um dos pontos que são cruciais aí para o desenvolvimento de um produto, que é a questão do X e do UI, né? UX e UI. A gente sabe, tem até aquele desenho célebre, né? Do molinho de ketchup, né? Você sabe, né? Sim, que fica de cabeça para baixo. Do Heinz, né? Cara, todo mundo usa isso daí, né? Enfim. Mas assim, eu queria que você desmistificasse esses conceitos aí. Porque tem muita confusão, né? A galera ainda não sabe o que é o quê, né? O que é o UX, o que é o UI. Cara, isso gera uma baita confusão. Eu queria que você desse uma visão sua aí, uma explanada aí sobre esses temas aí. Legal. O UX, primeiro eu vou começar é uma abreviação, né? Então UX é User Experience e UI é User Interface. E acontece muitas vezes no mercado de tecnologia, a pessoa que é UX também é UI. Mas eu nunca vi uma pessoa que é excepcional nos dois. Ela geralmente ela pode ser muito boa nos dois, mas ela geralmente tem uma tendência. Eu manjo mais de experiência, manjo mais de UI. E tá tudo bem. Então, a pessoa de UI, ela foca muito mais na tela, na fonte, em como é visto o visual das coisas mesmo, e até mesmo o entendimento
dos call to action. Como a pessoa que tá vendo esse botão, ela vai entender que esse botão faz. Ela vai entender que isso é um botão, ela vai entender que isso é clicável, ela vai ver esse menu aqui em cima que eu quero que ela clique, ou eu não quero que ela clique. Eu quero que ela, quando ela vê o botão de cancelar, eu quero chamar mais atenção para não cancelar. Então a pessoa de UI olha isso. O User Experience, ele olha mais para... dentro disso tem um conceito chamado Design de Serviço, que você olha a camada inteira, né, do ponta a ponta ali daquele produto ou daquele mini produto, dependendo do seu squad. E aí a experiência, o User Experience, ele olha para isso, para o que está acontecendo nessa jornada, entende os touch points, vê onde pode melhorar, entende o processo como um todo. Mas como eu disse, a maioria das vezes na empresa de tecnologia você tem uma união dessas coisas. E eu já vi acontecer muito, por exemplo, eu estar num squad que tinha UX, que fazia as duas coisas, mas ele falou, pô, essa funcionalidade exige uma UI muito melhor do que eu sei fazer. Eu vou pedir ajuda para um rapaz de um outro squad que ele manja mais de UI que eu. E eu falei, beleza. Ele falou, vai demorar um pouco mais, porque ele tem outras demandas. Eu falei, não, beleza, vamos fazer o melhor. E aí eles se ajudaram. E acontecia o oposto. O outro rapaz que manjava mais de UI pedia ajuda às vezes para ele para a parte de User Experience como um todo, de como montar esse serviço, esse blueprint, como mapear, como medir. Então, é separado, mas normalmente a tecnologia se junta, mas como eu disse, tem uma tendência, né? As pessoas têm tendência a ser melhores em algumas partes. E é muito comum você ver também freelas, eu já vi muitos freelas que são só de UI, só manja de UI, ou só sabem fazer design de serviço, mas nas empresas de tecnologia é muito raro. E o que eu tenho visto, né, até você comentou ali nas ferramentas, né, quando o Adriano te fez a pergunta, das pesquisas, né? E na parte de UX, isso é essencial, né? Fazer uma pesquisa qualitativa, você ir até o cliente, né? Levantar a bundinha, né, da cadeira e vai né, fazer o Gemba, né, que a gente diz, né? A gente aborda no Lean, né? Vamos lá fazer o Gemba, né? Vamos entender o que o cliente, né? Vamos a campo. Isso é um dos pontos. E isso eu tenho percebido, Marcelo, me corrija se eu estiver falando uma besteira, que existem hoje até empresas especializadas em fazer esse tipo de trabalho. Porque é o que você falou, às vezes a pessoa não sabe, ela tem a ideia do produto, mas ela não sabe como elaborar esse questionário. Ela não sabe chegar, por mais que ela desenhou lá, ela fez o mapa de empatia, ela fez tudo bonitinho, enfim, usou várias ferramentas, né, enfim, chamou um cara de storytelling, fez uma série de pataquada lá, mas ela não consegue desenvolver um questionário para ela poder ir ao mercado e perguntar, tá, e o que você quer? Para não ficar enviesado, você entendeu? É isso que eu queria abordar com você. Qual que seria o melhor jeito de fazer isso daí? A melhor prática, né? O que você recomenda? Dentro desses papéis aí de UX, tem uma variedade de outros papéis que aí talvez gere ainda mais confusão. Tem UX Research, que é a pessoa que só faz isso. Tem UX Writing, que é a pessoa que faz os textos e que faz os testes do texto. Então, é a pessoa que entende como o usuário que está lendo aquele texto vai interpretar e pensa na melhor forma para ter uma experiência mais fluida e entender melhor o conteúdo. Então, as empresas que possuem mais recursos financeiros, elas tendem a ter essas divisões. Então, no Nubank mesmo, tinha uma pancada de UX Writer, tinha uma área só de UX Research. E aí, o que acontecia os UX Research, eles se dividiam. Então, tinha equipes que faziam pesquisonas bem grandes, bem estratégicas mesmo, do tipo, vamos na favela de ver como a galera trata o dinheiro lá dentro e passa, 5 meses estudando isso. E realmente é um estudo de campo bem aprofundado, que vai muito além de só produto, né? É uma coisa estratégica. E aí tinha os UX Researchers que ficavam mais alocados nas tribos, e eles olhavam mais pro produto. E aí faziam pesquisas do produto, ajudava... E aí como funcionava? Era mais ou menos assim. O UX Researcher ficava na tribo, então ele ajudava todos os squads. E cada squad tinha uma pessoa de UX dedicada, que não era especialista em pesquisa, sabia fazer, mas não é especialista. E aí esse UX Researcher, ele dá o apoio, fala, olha... Se você for fazer uma pesquisa, faz desse jeito. Se for fazer parte quantitativa, é mais ou menos assim. Ele revisava, ele via o roteiro de perguntas e falava, essa pergunta tá enviesando, que tal trocar assim? Então ele ajudava nesse sentido. E às vezes ia a campo. Mas no caso do Nubank, quem ia a campo era o UX do squad, porque ele estava fazendo uma pesquisa sobre o produto daquele squad. Então normalmente as empresas que têm mais recursos são assim, e o UX Research ele fica como apoio e também fazendo pesquisas bem mais amplas, né? Então, a gente tenta colocar o escopo dentro do UX no squad dele. E tem um ponto aí, tá? Não é só o UX que tem que fazer pesquisa. É produto, PM também. Inclusive, há quem diga, e eu concordo, que a maior parte do tempo do PM tem que ser em discovery.
seja falando com o usuário, seja pesquisando dados, seja vendo o mercado, não importa. Tem que estar ali pensando na próxima oportunidade. E não, eu vou aqui escrever o requisito que é exatamente desse jeito que tem que ser pro dev fazer. Isso é outra coisa que eu acho errado. Os devs, eles são inteligentes pra cacete, eles sabem. Se você com um produto, se você passar para ele a necessidade do que precisa ser feito e a oportunidade, ele vai saber fazer. Inclusive, ele, se duvidar, ele tem uma ideia melhor que a sua. Então, assim, o de menos é o requisito perfeitinho. O mais importante é o dev ter contexto e saber por que ele tá fazendo alguma coisa. A mente criativa é dele e do UX. O cara de produto não é o... Pode até ser na vida, mas em tese, nesse contexto, ele não é o criativo. Ele tá buscando coisas. Então ele não tem que passar o tempo dele escrevendo requisito, ele tem que estar na rua. Eu sugiro estar sempre junto com o UX, como par dele, porque é ruim você fazer uma pesquisa sozinho, uma entrevista sozinho e ir a campo sozinho, porque você traz a sua percepção. Tem que ter um par para você ter com quem discutir e talvez ter outra ótica. E para mim esse par, o ideal é ser o PM. Legal. O Marcel, ainda, né, sobre essa estratégia, falando aí de concepção, né, a gente já falou de concepção, já falamos de UX, de UI, eu queria falar sobre o roadmap agora. Vou imaginar o seguinte, né, a gente chegou a um protótipo, tem um protótipo, e agora é partir pro desenvolvimento, né, do produto, transformar isso daí em valor mesmo pro negócio. Cara, quais os desafios, né, dessa transformação em termos de demanda, priorização, comunicação, andamento, teste, avaliação? Cara, é agora que é a hora do vamos ver, né? Meu amigo Marcelo, diga pra nós. Vamos lá. Roadmap é o tipo de assunto que depende, a resposta é essa. É verdade. Não, é verdade, é isso mesmo. Depende, claro. A primeira coisa que eu digo sobre o roadmap é evite colocar datas. O máximo possível. Vão ter coisas que não vai dar. Poxa, eu vou lançar um negócio da Black Friday que tem data marcada. Tem que ter uma data no roadmap então, né? Óbvio. Então, vou lançar um hardware, um iPhone, por exemplo. Tem que ter data, porque se toda a logística, entrega, não sei o quê, então tem coisas que tem data. Mas o máximo possível que você puder evitar de datas, melhor. Porque imprevistos vão acontecer e você não quer prejudicar a política que acaba tendo no trabalho no PM. Boa parte do trabalho dele é político e o roadmap é um pouco disso, tá? O roadmap, ele é uma ferramenta de comunicação, ele não é uma ferramenta para ser status report, uma ferramenta para ficar sendo cobrado, não é isso. Ele é de comunicação e é por isso que o certo é você ter vários roadmaps. Para o mesmo produto, mas ter vários roadmaps, porque um roadmap para a pessoa de marketing não tem que ser o mesmo roadmap para o time de engenharia. O time de engenharia, ele quer saber ali, quando eu conecto com a API XPTO porque eu preciso lançar semana que vem tal coisa. O cara de marketing, ele quer saber quando você vai estar com o produto na rua para ele poder fazer a campanha. Então, o bom PM, ele está pensando em todas essas personas, né, esses stakeholders diferentes e montando roadmaps que sejam adequados para aquela pessoa que está vendo aquele material de comunicação. E é por isso que depende. Porque se você trabalha, por exemplo, numa área B2B, você vai ter muito mais comunicação com a área comercial, que via de regra quer data. Porque ele prometeu não sei o que pro cliente, ou que colocou no contrato que ia ter a feature tal em tanto tempo e tem que ter. E aí você vai ter que dar um sambinha ali para evitar ao máximo a data. Se tiver que pôr, você coloca daqui a 3 semanas, você não põe o dia, porque vai atrasar. Você sabe que vai atrasar. Software atrasa, né? Fato. Imagina! Atrasa. Então, você põe, aí já é uns pulos de gato assim. Então, coloca um range de, do dia 10 ao dia 20. Aí, beleza. Aí você põe uma gordura ainda, se puder. Então, porque você não sabe, entendeu? Se você colocar uma data, você vai se ferrar, porque você não sabe. Não adianta. O dev falou, ele também não sabe. As coisas acontecem. E se ele ficar doente? E aí? Ferrou. Sabe? Se bater o carro. Então, coloca gordura. Porque assim você não vai prejudicar as outras áreas também. Porque se as outras áreas se planejaram na data que você pediu, você cagou a empresa toda. Então, eu diria que, resumindo de novo assim, monta roadmaps de acordo com a sua audiência. Vai dar trabalho? Vai dar trabalho. Você tem que montar para um dev, para marketing, para o comercial, para o suporte. Vai. Às vezes vai ser parecido, às vezes não. E tá tudo bem, é parte do seu trabalho. E não promete data, que imprevistos acontecem, vão acontecer e não adianta. Não adianta você tentar ter uma bola de cristal. Nesse roadmap, se possível, chama as coisas, deixa muito claro o que está sendo um teste de hipótese e o que está sendo de fato entregue. Então, evitar roadmaps do tipo a fazer, fazendo e feito. Não. O que passou, coloca a fazer, desenvolvimento, coloca testando hipótese, validando hipótese
e no final é validada, entregue para o público, alguma coisa assim. Deixa claro na comunicação para todo mundo que é um teste, que é uma hipótese e que pode dar errado. Porque o que também acontece muito é, mas no roadmap você falou que ia sair tal coisa que ia dar certo e não saiu. Fala que é uma hipótese. Tem a outra vertente de roadmaps que ela é um pouco mais difícil de implementar, mas aí seria de fato a ideal, que é o roadmap que você comunica outcomes, né? Que você comunica resultados. Então você foca menos na funcionalidade, mais no resultado. Eu acho muito difícil você conseguir fazer um roadmap só disso. Idealmente você tem as hipóteses e a hipótese do resultado que você vai alcançar. Então você tem uma junção dos dois, mas aí volta pro ponto. Tudo é uma hipótese. Teve uma vez que, no Product Camp mesmo, uma moça falou assim, Marcel, eu vi você falando sobre roadmap no painel, eu tava falando disso no painel. Ela falou, mas toda vez o pessoal fica me cobrando o que eu apresentei. Eu falei, olha, como que você apresenta? Ela me explicou, fala da funcionalidade. Eu falei, olha, chama de hipótese. Se você só colocar grandão, hipótese, e na sua verbalização você falar hipótese 10 vezes, as pessoas vão entender que é uma hipótese. E você vai acabar com o seu problema, porque elas vão entender que é um teste. Ela falou comigo uns 2 meses depois, falou, Marcel, minha vida mudou. Todo mundo vem falar e aí, deu certo o teste, e aí, como tá a hipótese, e aí, como tá tal coisa. E esse é o papel do cara de produto, ele tá aprendendo o tempo inteiro, testando o tempo inteiro. Diminui. A cobrança diminui, né? A expectativa. Porque você parou de prometer. Você tá gerenciando a expectativa. Exato. É isso. Você deixou claro, você gerenciou a expectativa. Você abaixou, como você falou mesmo, você baixa a expectativa e você gerencia, você está dizendo o seguinte, olha, a intenção, esse é o nosso roadmap de intenção, é o nosso cronograma de intenção, Perfeito. Nós temos essa intenção. Perfeito. Então você não está escrevendo na pedra, é isso que o Marcel está dizendo. Perfeito. Você não está escrevendo na pedra, porque as pessoas entendem isso, Marcel. Exato. Aí o cara confunde, aí, sabe, acende, puxa e acha que é o MVP. Aí o cara começa a falar de MVP, Marcelo. Faz o MVP aí pra ser rapidinho. Mas aí nessa intenção que tem que ter também as métricas. Ó, minha intenção é lançar essa hipótese e a nossa hipótese é que vai melhorar em X%. Mas é um chute, Marcelo, como é que eu vou saber X%? Você olha os testes passados. Não tem teste passado. Então chuta. Mas vai, entendeu? Vai lá e aprende e anota pra próxima. Só vai, sabe? Tá certo. Ô, Marcel, eu queria falar sobre um tema que, assim, eu sou apaixonado, mas eu vejo com algumas restrições, né? Growth hacking. Não sei se o pessoal aí já que tá ouvindo já conhece o termo de growth hack, se já leu o livro do Sean Ellis, porque eu tenho as minhas críticas. Primeiro eu vou ouvir para ver se tá um pouco baseado comigo, porque assim, como é alguma coisa mais elevado, mais de alto nível, parece que as pessoas querem já partir pro growth e esquece do básico, esquece ali do padrãozinho para tentar, antes de pensar em crescer, antes de tentar técnicas mais avançadas. Eu queria a sua percepção, a sua visão sobre o Mindset Growth Hacking, né? O que você acha da ideia do Sean Ellis quando ele escreveu esse livro? Qual a tua opinião? Acho que o Mindset de Growth é importante para tudo na vida, né? Não só em produtos, mas para tudo na vida você tem que ter um mindset de crescimento e sempre pensar em estar melhorando. Em relação a growth de produto mesmo, eu acho que existe de fato um problema. Às vezes as pessoas, né, os empreendedores, as pessoas de produto querem crescer um produto que, cara, é o produto errado, o segmento errado. Sabe, você tá errado ali você não teve market fit. Às vezes você teve o solution fit, você tá forçando a barra para crescer e, cara, você tem uma solução que ninguém quer ou que você não achou quem quer. Alguém quer, mas você não achou. E eu acho que esse é o problema, e o Sean Ellis fala bastante disso no livro, e é isso que as pessoas de growth têm que focar. Porque uma coisa, tem que focar não, né? Depende do estágio do produto. Mas se você estiver num estágio que você vê que o negócio não tá tracionando, tem algo errado com o seu mercado, ou com o seu produto, ou com os dois, talvez ele não seja um bom match. E aí você de growth ou de product growth tem que estar ali entendendo isso, fazendo discovery para isso, né? A pessoa de growth tem que fazer discovery, né? Pode estar em marketing, estar em produto, tem que fazer discovery também. E aí depois, fazendo esse match, aí sim você vai lá, escala o produto, otimiza tudo e tudo mais. Então, resumindo, tem que evitar ser prematuro na sua decisão de escalar e encher dinheiro de marketing. Eu trabalhei no Zitaxi, e o Zitaxi, quem era dono do Zitaxi era uma empresa chamada Rocket. Era uma venture builder, basicamente, comprava ou então fazia startups. E a Rocket tinha uma empresa, eu não lembro o nome, se os fundadores estiverem ouvindo, me desculpe, mas eu vou falar mal aqui mesmo. Eles tinham um negócio de limpeza de contratava diarista para limpar sua casa. Cara, essa startup, eu lembro que eles enveloparam todos os metrôs não, mas pelo menos toda a linha verde de São Paulo, eles enveloparam assim lá, com o nome da startup, era verde, todo lugar, outdoor, cara, envelopou mesmo, o carro do metrô era todo verde. Falei, caraca, o cara tomou banho. Fecharam 1 mês e meio depois, 1 mês e meio, fechou.
Ah, não teve market fit. Porra, mas você gastou todo o dinheiro em campanha. Vocês não testaram antes, pô. Ah, mas na Alemanha funcionou. Foda-se a Alemanha. Então, sabe, essa visão prematura agora já tem um produto, vou só escalar, tá errado. Você tem que ter o market fit que vem depois do solution fit. É isso que é minha crítica, Marcelo, porque as pessoas acabam falando mal do growth, porque não teve market fit, ele começa a achar artimanha de crescer, quer fazer o negócio crescer, uma coisa que nem nasceu, uma coisa que nem tem vida, uma coisa que já morreu. Né? A gente, de vez em quando a gente passa por isso, eu vejo isso, mas ó, eu vou te falar, eu já cometi esse erro. E recente, de ver um produto morto e falar, vou utilizar técnicas de growth hacking para crescer. Velho, o negócio já tá morto. Já era, tem que enterrar, tá apodrecendo, né? Então... Vira um zumbi, né? Vira um zumbi. E aí eu comecei a criticar, growth hacking não serve pra nada. Não, filho, o teu discovery tá errado, você não percebeu que o teu produto morreu já faz tempo. Sensacional, Marcel. O Adriano, pegando aí o fio da meada, acho que você lembra, quando a gente dava aula de IT, lá nos primórdios, quando a gente falava de utilidade e garantia. Fantástico, Basicamente é isso. Basicamente é isso, utilidade e garantia. Você está desenvolvendo um produto que ele se encaixa ao uso, legal, mas ele tem. Qual que é a garantia que você vai dar? Garantia de disponibilidade, continuidade, capacidade, segurança, enfim. Atende ao propósito. Atende ao propósito. Atende ao propósito. Beleza, se não atender, cara, já nasceu morto, mas a gente tem... Se não encaixou mas aí... no meu caso eu teve um apego que foi difícil, não vou desapegar. E é difícil, né, porque eu assumi no papel de Product Manager, né, o de PO, de Scrum Master, de tudo, né, você acaba pegado pelo produto, falando, não, esse produto vai dar certo, custe o que custar. Custou. Custou, não deu certo. Custou, custa no bolso mesmo. Legal. Marcel, sobre o dia a dia agora do cara, né? E como é que a gente implementa essa cultura de produto? Porque a gente percebeu, essa conversa aí, pô, tá muito legal. Mas, cara, como é que a gente adota, né? O dia a dia, como é que é a execução do dia a dia? Como é que o cara chega de manhã? Até fazendo uma parte aí, pô, você deve estar orgulhosão hoje, né? Porque o Warren Buffett tá investindo num produto que você fez, né? Fiz uma partezinha. Que você atuou. Sim. Mas, porra, dá uma... Legal, né? Não é legal isso aí, né? É bacana isso aí. Então eu te falei, você é nosso amigo famoso agora. Então, como é que é, Marcel, fazer esse dia a dia, cara? Como é que o cara chega de manhã e fala, não, virei agora um Product Manager, vou chegar amanhã, vou fazer o quê, cara? Como é que é o dia a dia? É difícil ter um dia a dia rotineiro, sendo bem sincero, porque as coisas vão mudando muito. Normalmente, quando eu tô para atingir uma rotina, vem uma prioridade nova da empresa, oportunidade nova, mudou. Então, é difícil falar rotina, mas se eu fosse citar a rotina perfeita, cheguei no escritório, né, ou no computador, se for home office, e você abre seu dashboard de métricas, vê como estão as coisas, tudo estando estável, você vê como está ali mais ou menos o andamento das próximas, tanto de tarefa quanto de próximos discoveries, entrevistas que você vai fazer. E aí você, obviamente, como o direito, você vai olhar seu calendário e ver as reuniões que você tem. E aí, nessas reuniões, você já tem que estar ligado, tipo assim, beleza, a minha estratégia de produto aqui no meu squad é essa, e o status atual é todo isso aqui, inclusive de métricas. Deixa eu ver nessas reuniões, deixa eu pensar aqui mais ou menos o que essas pessoas vão querer. Cara, é quase um jogo de xadrez. Sei lá, eu sei que eles vão querer tais coisas, então já vou preparado, já vou pegar essas informações aqui. Eu sei que essa outra reunião eles vão querer tal coisa, eu vou levar preparado aqui. Essa outra eu não sei o que eles querem, então eu que faço as perguntas. Então, você se prepara desse jeito, tá? E aí tem várias outras coisas, né? Por exemplo, eu tô terminando de rodar um teste AB, ou terminando de validar uma hipótese aqui, e o resultado tá quase certo que é esse, eu já vou levar um cheiro pra galera, que a gente falou, né, gerenciar a expectativa, já tô alinhando, que talvez dê errado. Falta 3 dias, mas talvez vai dar errado, por isso, até mostra o dashboard, não tem problema. Então, o seu trabalho é muito mais de, deixa eu ver o que tá rolando, deixa eu comunicar, deixa eu gerenciar a expectativa, deixa eu ver se eles têm um feedback que faça sentido pra eu levar pro time, pra gente talvez dar uma ajustada na nossa estratégia, e ao tempo inteiro esse vai e volta, e obviamente no meio do caminho falando com o usuário. Então, por isso que é difícil falar a rotina, não tem o dia a dia. É uma loucura ali, é um pouco caótico. É dinâmico, né? Vamos dizer. É dinâmico, Acho que dinâmico é uma boa palavra, é dinâmico.
Porque todo dia você tem um desafio, né? Porque, assim, para mudar essa cultura, né, até a gente vê aí na literatura, os especialistas em produto, né, Adriano, falando dos missionários e dos mercenários. Mercenário é o cara que faz o produto pro dono da empresa, né, vamos dizer assim. Ele não é um missionário, o cara que está fazendo um produto para o cliente. Não é verdade? Tem uma diferença aí, né, Marcelo? E eu acho que isso é difícil de imputar na cabeça das pessoas, né? Como é que você fez? Como é que você faz isso daí? O que você recomenda? Pô, depende. Não tem fórmula. É algo bem difícil de fazer, porque a tendência de várias outras áreas é de querer algo mais imediatista, mais de curto prazo, que eles precisam atender uma demanda urgente. E nem sempre vai estar conectada ou vai estar meio conectada com a visão de longo prazo, que é algo maior, que vai ajudar a vida das pessoas e ajudar os usuários ou os clientes. Então, a pessoa de produto tem que estar sempre ligada nisso, que algumas demandas que vão aparecer, elas não são de curto prazo. E ela tem que querer isso. E aí é difícil você manter essa cultura de produto, porque conforme você cresce como empresa, as áreas de produto e os product managers, os heads, os diretores, eles começam a ser cobrados por métricas de negócio. E aí, vamos pensar, eu ser humano, vou ser avaliado na minha performance review pela métrica de negócio que eu entregar. Então, será que eu tenho que fazer algo de longo prazo olhando para a visão, ou será que eu faço algo de curto que eu sei que vai mexer a métrica? Eu vou fazer curto. Então, não adianta você falar bonitinho, eu vou fazer uma equipe de missionários, minha visão inspiradora, se o seu incentivo está perverso. Se o seu incentivo vai incentivar todo mundo a olhar para o curto prazo. Não adianta nada. Então, a implementação dessa cultura não são os PMs, não são os heads. Os heads ajudam. É do diretor para cima, é do CEO para baixo. Tem que ser top-down. O bottom-up acontece, mas ele só vai acontecer se essa cultura existir. Se os incentivos não forem perversos. Se eu tiver que bater uma metazinha para ganhar um bônus maior, para ter uma performance review para aumentar meu salário, eu vou fazer, mesmo que não tenha alinhado, porque lá na métrica vai estar lá. Então, não é a pessoa de produto que cria, ela ajuda, mas tem que vir da diretoria, tem que vir bem de cima e tem que ter espaço para isso acontecer. Marcel, a gente já tá chegando aí nos finalmente, no finalzinho dessa conversa maravilhosa. Eu tive conversando com o teu sócio, Bruno, e ele comentou, cara, que tinha vaga pra caramba quando vocês começaram a PM3. Não sei se tinha quantas vagas no Brasil. E hoje o número exponenciou. Muitas empresas precisando de profissionais como PM. Eu queria que você terminasse essa conversa legal falando aí qual que é as perspectivas do futuro da PM3 e do mercado de trabalho. O que nos espera no futuro? Legal. De fato, a área de produto tá bombando muito. Eu nem sei quantas vagas tem agora, mas o nosso proxy ali é o LinkedIn. A última vez que eu vi tinha mais de 1.000. Engraçado que quando a gente começou a PM3 já tinha pouco menos de 500. Então, claramente tem uma tendência no mercado para contratando mais pessoas de produto, mas é algo natural. Se você contrata mais devs, mais equipe de engenharia, você precisa de pessoas de produto. Tem um ratio, o Martin Kagan fala muito, e, de novo, não é uma regra, mas é uma boa forma de se balizar, que a cada 7 engenheiros você tem que ter uma pessoa de produto. E é bom mesmo. Eu já tive times que eu cuidava de 14 engenheiros, trabalhava com 14 engenheiros, e era difícil, eu não conseguia, era muita gente para mim. Então, 7 é bom. E aí, naturalmente, você começa a ter várias pessoas de produto, você começa a precisar de líderes, de EPMs, de líder de produto, de diretor, aí vai. Então, a área de fato tem crescido e eu acho que é porque a área de tecnologia tem crescido. Então, a área de desenvolvimento de software cresce mais e produto vai seguindo a mesma linha de crescimento, claro que crescendo num ratio menor. Então, acho que, assim, o mercado de tech tende a crescer muito nos próximos anos, acho difícil desacelerar. Pode desacelerar a velocidade que vem crescendo, mas vai continuar crescendo. Então, vai ter cada vez mais vagas e vai ter cada vez mais gente precisando se profissionalizar e aprendendo, e por isso até mesmo na PM3 a gente tem expandido o nosso portfólio. A gente está com hoje 5 cursos, um em pré-venda, o de Product Marketing, o de Product Seletivo praticamente lançado, já tem algumas coisas disponíveis, e tem outros 3 cursos que é o de Product Management mesmo, Discovery e de Product Growth, que é um growth de produto, que não é só marketing, é um growth no produto. Então, a gente tem planos de crescer o portfólio para outros cursos como liderança de produto, porque
né, o mercado vem crescendo, vai precisar de líderes também. E aí a gente planeja lançar no breve futuro cursos menores. Então esse processo seletivo é o nosso primeiro curso menor, porque os outros são mais de 40 horas, esse já é um pouco menor. E a gente pretende lançar um curso de Analytics, um curso de... Eu não vou falar porque a gente não decidiu. A própria Analytics não está decidindo, mas vamos lançar cursos menores. E aí eles têm algumas pretensões aí nos próximos anos, ainda mais junto com a Alura, que aí são projetos um pouco difíceis de dizer no momento. Em outro papo eu posso contar dessas outras expansões que vão além de somente criar cursos comuns. A gente está pensando em coisas maiores aí. Maravilha. E aí, Ximenes? De 0 a 12. Muito bom. Nossa, cara. Infelizmente tem que acabar, né? O tempo ruge. Mas enfim, mas foi muito legal. Muito bom, Marcel. Sensacional. Agregador. Obrigado demais, Marcel, pela tua presença. Obrigado pelo teu tempo. Ximenes, de novo, mais uma vez, obrigado aí por estar nos ajudando. Show de bola. Não esqueçam de curtir os vídeos do podcast completo, a entrevista que a gente está publicando nas redes sociais, no YouTube, no Instagram, no próprio site. E se você achou que essa entrevista foi show de bola, divulgue e compartilhe com seus amiguinhos. Obrigado por nos ouvir até aqui. Meu nome é Adriano Martins. Eu sou Luiz Gimenez. Até o próximo episódio do podcast semanal do The Walking Tech, patrocinado pela PMG Academy. Falou, TI Hackers!